Quando Jesus ele entra ali no cenáculo, os discípulos estavam com medo, eles estavam temerosos. Depois que Jesus sobe para os céus, eles ainda continuavam com esse temor, esse medo. Eles viviam escondidos, com medo de acontecer com eles o que, na verdade, havia acontecido com Jesus, de ser preso e ser morto. Eles estavam com muito medo de acontecer isso com eles. Mas na hora que eles receberam o Espírito Santo, como nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, todo o medo foi dissipado. E dentro do coração dos apóstolos só existia um desejo: salvar as almas. Os judeus precisavam se converter, os pagãos precisavam se converter, precisavam conhecer a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O diabo é o Espírito da mentira. Então era necessário que eles recebessem o Espírito Santo. Então eles foram fortalecidos e eles tiveram uma força para pregar o Evangelho, ao ponto de que eles não temiam mais a morte. E é por isso que os apóstolos, a maioria dos apóstolos, morreram martirizados, com exceção de João. Os outros todos morreram martirizados, porque eles estavam cheios do Espírito. Vocês se lembram daquele momento em que o Sinédrio queria fazer com que Pedro e João se calassem? E Pedro disse: eu não posso calar diante de tudo que eu vi e ouvi. Eu vi Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o Senhor. Então cabe a mim obedecer a Deus do que aos homens. No dia de hoje, nessa festa grandiosa de Pentecostes, nós pedimos a graça, primeiro, que a igreja, através dos seus sacerdotes, bispos, através do Santo Padre, não pare de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de salvação. Agora mesmo, quando eu proclamei o Evangelho, no final eu falei palavra da salvação. Foi isso que eu falei. Essa palavra da verdade que nos salva. Nós não podemos temer diante de um mundo paganizado. E nós temos que ter no nosso coração um desejo de salvação de almas, que diante até das perseguições, nós deveríamos ter até pena dessas pessoas que perseguem a igreja, que perseguem os cristãos, que não querem saber de Deus, para que eles encontrem a verdade, porque dá dó, me desculpa dizer assim, dá dó e pena daqueles que não querem acolher Jesus como seu Salvador. A pena vai ser grande, porque quem não aceita Jesus como Senhor irá se perder para sempre. Por isso que nós não podemos temer de anunciar a boa nova. Nesse dia de Pentecostes, peçamos: vem Espírito Santo, sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre todos nós, para que nós não cessemos de proclamar as maravilhas do Senhor e levar as pessoas à verdadeira conversão. Vem Espírito Santo, nos dê força, Espírito Santo, que nós não temamos, Espírito Santo, de falar a verdade, que nós não nos desviemos, Espírito Santo, da verdade. Vem Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você, no dia de Pentecostes, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo.